Olá, muito boa tarde. Cá estamos para mais um Dois Dedos de Conversa e hoje eu decidi falar sobre um assunto que já foi notícia há uns dias, que foi a entrevista do Miguel Sousa Tavares ao Primeiro-Ministro, na qual o Miguel Sousa Tavares falou sobre um jovem acabado de sair do seu mestrado ou da sua licenciatura receber 2.700 euros. Sim, nós sabemos que em Portugal é um ordenado considerado muito alto, não é? Creio que pouquíssimos jovens saem da universidade para ganhar este valor. Mas, na verdade, o que o Miguel Sousa Tavares disse, segundo aquilo que eu andei a ler por aí, foi na hipótese de... E porquê é que ele abordou esse assunto? Pois, eu não ouvi a entrevista, portanto não vou falar sobre ela, mas vou falar sobre algo que o Dr. Pedro Tanger, do Chega, escreveu no dia 11 de setembro. E sobre esses tais 2.700 euros que alguém pudesse ganhar como ordenado base. Ele diz que é empresário e que uma das suas principais preocupações é pagar bem à sua equipa. Ele diz que é uma questão de princípio. Eu já fui empresária, também já trabalhei por conta de outrem, e a minha grande preocupação quando me tornei empresária foi dar aos meus funcionários aquilo que eu gostaria de ter tido quando trabalhei por conta de outrem. E garanto-vos que a experiência foi amarga. Mas sobre isso poderemos falar num outro Dois Dedos de Conversa. Hoje é sobre os 2.700 euros e os malvados dos patrões que pagam tão mal, não é? É isso que os miúdos saem das universidades a pensar. Eles são completamente bombardeados com propaganda marxista, na qual os patrões são mesmo as grandes bestas feras do panorama económico que pagam muito, muito mal aos seus funcionários, coitadinhos, que às vezes nem o ordenado mínimo merecem ganhar, às vezes merecem ganhar muito mais do que isso. Mas então eles já saem das universidades com a cabeça completamente lavada contra os malditos dos capitalistas. Mas então, tal como eu ia dizer, ele diz que é claro que os cínicos, não é, vão logo achar que é mentira e que o objetivo das empresas é lucrar à custa de tudo e de todos. Mas esses cínicos, esses não têm equipas, não têm pessoas a seu cargo, não têm famílias para cuidar. Os cínicos não fazem ideia do que é montar uma empresa saudável, muito menos uma empresa de sucesso. Então, por que será que é tão difícil neste país pagar um ordenado de base de 2.700 euros? O Dr. Pedro Tanger foi ao site PME Salários fazer uma simulação. E então, vejam qual foi o resultado. Para um salário de 2.700 euros, a empresa gasta 3.368,25 euros. E o funcionário, ou colaborador, leva para casa 1.700. Eu vou repetir. O colaborador leva para casa 1.700 euros. A empresa gasta quase 3.400. Isto para 12 meses, sem contar com os subsídios de férias e de Natal, que a empresa também paga. O Estado fica com 1.668,25 euros. O Estado recebe tanto quanto o colaborador. Já pensou nisto? Você que trabalha por conta de outra e gostava de ganhar mais, já pensou quanto é que o seu patrão paga para o ter a trabalhar na sua empresa? Já pensou em quanto é que o Estado ganha à custa do seu trabalho? Pois. Ninguém fica a ganhar com este sistema socialista que nós temos. Não consigo perceber a falta de visão de tudo isto. E não me venham com a história da distribuição da riqueza através do Estado. A única coisa que vejo é a falta de liquidez nos bolsos das pessoas e a falta de liberdade para distribuírem a riqueza que possam conquistar. São palavras ainda do Dr. Pedro Tanger.
Acredito, diz ele, que o Estado deve proteger quem realmente precisa de ajuda, mas não é o que está a acontecer. A maioria dos nossos impostos serve para pagar o Estado em si. Os políticos, como eu às vezes lhes chamo, que nos desgovernam. Para pagar ordenados, rendas, imóveis, carros, todo o peso do Estado. E não está tudo nos hospitais, nem na educação e muito menos nas estradas. Não está. Os hospitais estão a funcionar porque há um acréscimo colossal de hospitais privados. Sabiam disso? Ou não se informam? As escolas, sobretudo o pré-escolar e o primeiro ciclo, conseguem operar porque há milhares de alunos no privado. As estradas, as grandes e importantes estradas, são pagas por mais impostos. As portagens. A distribuição de riqueza não se faz assim. Em Portugal há ainda muito medo do privado. Exatamente devido à mentalidade marxista que o socialismo tem vindo a impregnar na sociedade. Há muito medo da empresa. Há muita falta de educação no que toca ao tecido económico e financeiro de uma sociedade. Cola-se a narrativa do trabalhador coitadinho, explorado pelo magnata capitalista. Esta história, para além de ultrapassada, lembrem-se que ela não vingou lá na Rússia de 1917, não reflete a esmagadora maioria das empresas em Portugal. Pequenas e médias empresas que fazem tudo o que conseguem para existir, pagar ordenados e levar avante os seus projetos. Se eu fosse primeiro-ministro, diz ele e digo eu, procurava levar Portugal a outro patamar. Começava por educar, de facto, a população nos temas que são vitais para o futuro. Reduziria a máquina do Estado em 30% para criar espaço ao crescimento do tecido social, económico e financeiro. No processo, protegeria os débeis e investia os recursos do Estado em mais formação, mais capacitação e mais ferramentas. Não só para a franja mais desfavorecida da sociedade. Os empresários portugueses também precisam de aprender a trabalhar a um nível mais competente. Para isto funcionar, teria de haver um projeto ambicioso de colocar Portugal no mundo. Na minha modesta opinião, que é também a minha, e não só a dele, apostaria em produtos de exportação de gama alta. Já fomos ultrapassados em quase todos os outros tipos de produtos. Eu tornaria Portugal num país exportador de excelência. Isto era o que eu faria para que 2.700 euros fosse um ordenado normal em Portugal. Parece impossível, não é? Mas o impossível é o que nós, pequenos empresários, fazemos diariamente. Como disse, atualmente não sou, mas já fui, e é mesmo impossível. Não sou, assim como ele não é, o primeiro-ministro, e respeito muito a posição. Sou apenas mais um empresário que sente que Portugal poderia ser muito mais. Gostaria que não ficássemos todos chocados com a revelação da nossa pequenez e fizéssemos algo enquanto país para chegar a um sítio melhor. Acho que todos os portugueses querem o mesmo. Então, o que é que falta para darmos os primeiros passos? Sem cinismos, sem populismos, sem escândalos. O que falta para sermos o Portugal do futuro? Boa tarde e até ao próximo 2 Dedos de Conversa, se Deus quiser.